Nesse vídeo nós vamos pensar sobre a palavra paraíso encontrado na Bíblia. A palavra paraíso parece ter vindo de uma palavra persa cujo significado é área de caça ou jardim. Salomão foi o primeiro escritor a introduzi-la nas escrituras hebraicas e usou a palavra duas vezes, Eclesiastes capítulo 2, versículo 5 e Cantares capítulo 4, versículo 13, onde é traduzida pomar. Aparece também em Neemias capítulo 2, versículo 8, traduzida por jardim. Entretanto, a Septuaginta, a Bíblia grega, usa a palavra paraíso para o jardim do Éden e, por causa disto, muitos chamam aquele lugar por este nome. A palavra ocorre 3 vezes no Novo Testamento. Temos em Lucas capítulo 23, versículo 43, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quase todos concordam que nas duas últimas passagens, paraíso aí indica o céu, pois na passagem em 2 Coríntios, Paulo a liga com o terceiro céu e na carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse, o Senhor mesmo diz que a árvore da vida está no meio do paraíso e a recompensa dos verdadeiros será comer do seu fruto. Nenhuma destas passagens pode se referir à terra ou a qualquer lugar de cativeiro, mas sim ao jardim de prazeres de Deus, que é o céu. Entretanto, quando pensamos em como o Senhor usou esta palavra paraíso, quando estava na cruz, há uma grande diversidade de opiniões sobre qual o lugar a que o Senhor Jesus se referia. Quando ele disse ao ladrão penitente, hoje estarás comigo no paraíso, ele deixou bem claro que onde ele, Jesus, estivesse, o ladrão também estaria. Quando indagamos sobre onde Cristo esteve entre a sua morte e ressurreição, encontramos respostas muito diferentes. Muitos creem que quando ele, Jesus, morreu, o seu espírito e alma foram ao Hades. Com isto, eles querem dizer que ele desceu às regiões subterrâneas do mundo para onde os justos e os maus estavam presos. Num lugar de conforto, né? Os outros num lugar de tormento. Eles imaginam que este lugar é dividido por um abismo e que a parte superior, onde os justos estavam, era o paraíso, do qual ele, Jesus, falou quando conversou com o ladrão. Alguns daqueles que concordam com estas ideias dizem que este lugar era no centro da terra e que se pudéssemos cavar o suficiente, chegaremos lá. Outros não tentam definir a sua localização, mas se satisfazem em crer que, de alguma forma, fica embaixo. Aqueles que concordam com estas ideias do paraíso creem que quando Cristo ressuscitou, ele trouxe consigo todos os ocupantes da parte superior, que desde então ficou vazio, pois os justos não vão mais para lá, agora depois que morrem, após a ressurreição de Cristo. Ao trazer consigo os mortos justos, Cristo estava livrando-os do cativeiro, pois eles consideram este paraíso como um lugar onde os espíritos estavam sob guarda e citam as palavras de Efésios, onde é dito, levou cativo o cativeiro, como prova de que a sua ressurreição, a ressurreição de Cristo, ele levou consigo estes prisioneiros e livrou-os do seu cativeiro. Isso em Efésios capítulo 4, versículo 8. Eles citam essa ideia, citam esse versículo para defender esta ideia. Nem é preciso dizer que eles creem que o paraíso de Lucas 23 é um lugar muito diferente daquele de 2 Coríntios capítulo 12, que nós lemos no início do vídeo, que eu citei no início do vídeo. Para alguns de nós é difícil conceber como um lugar de cativeiro, por melhor que seja, pode ser descrito por um nome que significa jardim de prazeres. Se Cristo estivesse descendo a um lugar tenebroso e se o ladrão estivesse indo ao mesmo lugar, por que Cristo não explicou àquele homem que
as coisas não seriam muito boas imediatamente depois da sua morte, mas que depois melhorariam. Para alguém que esperava acordar no paraíso, como o ladrão queria, acordar no cativeiro deveria, no mínimo, ser muito desagradável. Além disso, quando consideramos as palavras que Cristo disse logo depois da sua promessa ao ladrão, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, em Lucas capítulo 23, versículo 46, podemos perguntar, o Pai enviou aquele espírito, o espírito de Jesus, a estas regiões mais baixas e ao cativeiro dos mortos justos? Estevão, quando ele pediu que o Senhor recebesse o seu espírito, foi tratado melhor do que Cristo quando ele entregou o seu espírito ao Pai? Para superar esta dificuldade, surgiu a teoria de que o espírito do Senhor foi ao Pai, a sua alma ao Hades e o seu corpo ao túmulo. Mas isto não pode ser, pois implica em separar a alma e o espírito, logo que nunca é sugerido nas Escrituras, isto nunca é sugerido. Onde quer que o espírito vai, a alma também vai. Portanto, enquanto podemos distinguir entre eles, não podemos separar um do outro. A Bíblia pode distinguir alma e espírito, mas não pode separar. Dizer que o Senhor não foi ao Pai até depois da sua ressurreição é não entender as suas palavras a Maria. Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, em João capítulo 20, versículo 17, pois a sua ascensão incluía o seu corpo quando ele falou isso com Maria. Embora pudesse parecer estranho a muitos leitores, cremos que quando Cristo morreu, ele foi recebido no seu espírito e alma pelo Pai e que esteve na sua presença até a manhã da sua ressurreição, e que quando o ladrão morreu, ele também foi ao mesmo lugar, e que ambos estavam no paraíso. Em outras palavras, não fazemos distinção entre o paraíso de Lucas 23 e o paraíso de 2 Coríntios e Apocalipse. Não conseguimos encontrar apoio sólido nas Escrituras para supor que os santos, quando morreram antes da morte de Cristo, iam a um lugar diferente daquele para onde os santos vão agora. É verdade que não tinham o conhecimento que nós agora temos sobre o estado dos mortos, embora alguns deles, como o salmista, que escreveu guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória, do Salmo capítulo 73, versículo 24, não ficavam muito atrás quanto à sua compreensão daquilo que vem depois da morte. Sabemos que o Evangelho tem trazido à luz a vida e a imortalidade. O Evangelho tem trazido à luz a vida e a imortalidade. E nos dado um conhecimento mais profundo daquilo que nos aguarda no futuro, mas não podemos concluir que, porque os santos do Antigo Testamento não eram tão privilegiados, que na sua morte eles iam a um lugar diferente para onde nós iremos se morrermos. Quanto à palavra em Efésios capítulo 4, ou as palavras em Efésios capítulo 4 sobre a multidão de cativos, cremos que nada tinha a ver com os santos do Antigo Testamento, mas que se refere sim aos principados e potestades que foram conquistados por Cristo. Embora por algum tempo mantinham os homens cativos, eles próprios se tornaram cativos de Cristo. A mesma conquista é mencionada na epístola irmã Colossenses, onde lemos: e despojando os principados e potestades, deles triunfou em si mesmos. Triunfou em si mesmo. Colossenses capítulo 2, versículo 15.